Pessoal, hoje então nós vamos agora entrar na nossa terceira aula, acho que é a terceira aula de bibliologia. Quarta? Não, então é a terceira aula de bibliologia. Nós vamos entrar na terceira aula hoje e vai dar tudo certinho. Vou fazer uma oração, pode ficar sentado mesmo, igual vocês estão. Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, nessa noite. Nós somos, mais uma vez, Pai, gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui, aprender mais sobre a Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que ao redor do mundo, Pai, tem países que não suportam ouvir o nome do Senhor. E aqui nós temos toda a liberdade, Pai, de adorar o Senhor publicamente, de aprender sobre o Senhor, estudar a Tua palavra, e nós somos gratos por isso, Pai. Seja conosco, abençoe essa aula, Pai, que tudo aquilo que viemos falar aqui, Pai, que seja de bom proveito para nós, e que venha somar na nossa vida espiritual, no nosso entendimento, no nosso conhecimento, e que nós venhamos fazer disso, Pai, um hábito em nossa vida. Seja tudo para a honra e glória do Senhor, Pai, seja conosco, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então, hoje nós vamos estar na nossa terceira aula de bibliologia, e eu quero só dar uma relembrada no que a gente viu na aula passada, para a gente dar sequência na nossa aula de hoje aqui. Na nossa aula passada, nós finalizamos... A nossa aula passada, nós falamos sobre a importância da escrita, né? Nós iniciamos na página 7 da nossa apostila, na página 7, e a gente pegou falando sobre a importância da escrita. E vou precisar da minha Bíblia aqui, já deixa eu abrir ela aqui, gente, eu vou precisar dela aqui em uns exemplos. A importância da escrita. Então, nós falamos sobre a vantagem da escrita, né, que é sobre a precisão, né, aquilo que que está documentado, aquilo que fica escrito e que não vai mudar, aquilo que vai romper a barreira do tempo e vai se manter intacto, que é a escrita. Aliás, a precisão, a permanência, objetividade, disseminação. A gente falou sobre disseminar a palavra escrita, né? Porque que ela tem um valor que ela não vai mudar, é igual os crentes bereanos, falou aí, o cara já abre a Bíblia aqui e vê se está escrito. Agora, por exemplo, nós falamos, por exemplo, da Torá, relembrando, Torá é o quê? 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, e nós falamos que a Cabala, nós chamamos de Cabala, mas o nome certo é Cabalá. A Cabalá é a Torá oral, é aquilo que é passado de geração em geração, e eles chamam de tradição. A tradição é a Cabala, é aquilo que o pai passou para o filho passou para o neto, e o neto para o bisneto, e assim sucessivamente. E quando a gente vê a Cabala, são coisas, não está escrito, não está... Aliás, hoje a Cabala está documentada, né? Hoje tem livros escritos, tem a Cabala, você consegue comprar. Entendeu? Ela vai estar lá documentada, escrito. Porém, até que ela se tornasse um documento escrito, foi passado de geração em geração, então não se tem aquela precisão e a permanência do que foi dito originalmente. Tá? Então, a gente falou sobre isso. Falamos sobre os idiomas aos quais a Bíblia foi escrita no original. Só relembrando, Antigo Testamento, 98% dele foi escrito em hebraico, 2% em aramaico, e o Novo Testamento todo foi escrito em grego. E nós falamos sobre isso. Quero lembrar que quando é que o hebraico e o aramaico eles saem de cena, quando é que o grego aparece. O hebraico é a língua do hebreu, né, do povo de Israel, e eles usavam isso no templo. Porém, Israel, quando ele passa pelos cativeiros, o cativeiro assírico, por exemplo, a Síria já falava aramaico. E naquela época, o povo de Israel já estava começando a se habituar com o aramaico também, porém, era só as pessoas mais, como se diz assim,
as pessoas mais top, mais bem de vida, que tinham condição de estudar uma língua diferente. Nós até falamos de uma passagem bíblica, que vou relembrar ela. Então, aí o aramaico começou a aparecer na história ali. O que o cativeiro assírio fez com Israel? A Síria chega, derrota Israel, reino do norte, a Síria entra e começa a misturar o povo. Traz o povo da Síria, põe aqui, pega o povo, coloca lá, ele mistura o povo de Israel, dali nasce, por exemplo, o samaritano, né, aquele povo que não combinava com o povo de Israel, que agora era o povo de Judá, nós falamos sobre isso também. Então, aí o aramaico começa a entrar na história e começa a ganhar muita força. Aí depois vem a Babilônia. Na Babilônia, por exemplo, o pessoal já não mais falava hebraico. A língua lá era aramaico. Quando eles voltam do cativeiro, o povo de Israel, a língua deles oficial já é o aramaico, depois de 70 anos de cativeiro. O hebraico, ele era usado ainda, porém, somente nos cultos, dentro do templo, quando vai fazer as rezas, né, porque o povo de Israel, ele reza, ele tem as orações repetitivas que é feito dentro do templo. Então, ficou mais restrito o uso do hebraico somente em momentos religiosos. Lembrando que a Babilônia destruiu o templo, então não tinha mais templo, não tinha mais um lugar especial para o povo de Israel chegar e adorar a Deus, não existia isso. O que aconteceu então na Babilônia? Apareceu as sinagogas, que era o contexto que falava assim, nós precisamos de um lugar para a gente adorar. Aí começou, não tinha templo, o povo de Israel adorava no templo, não tinha templo, apareceu então a sinagoga. O pessoal começou, aí dentro da sinagoga, quando o povo ia adorar, ia ler a Torá, ia falar de coisas religiosas ali, da cultura, eles falavam em hebraico ali dentro. Porém, fora dali, era só aramaico. Então, o hebraico ele começa a meio que sair de cena e ele começa a ser usado somente nesses momentos do culto. Então, porque aí o hebraico começou a ser uma língua meio que, eles falavam assim, não, essa língua é meio que santa, a gente só usa para prestar culto agora. Então, aí a gente falou disso, falou quando é que o aramaico ele entra, aí quando entra ali, a gente fala da Grécia, né, Alexandre o Grande, quando ele chega, depois da Babilônia, veio os medos e persas, né? Aí veio os gregos. Os gregos, o que eles faziam? Alexandre o Grande, quando ele entrava, ele já começava, toda a terra que ele dominava, ele vinha com a helenização. Fala. Alexandre o Grande veio depois da Babilônia, depois veio o medos e persa, depois veio Alexandre o Grande. Antes, não. Ele veio antes de Roma, depois veio Roma, aí que apareceu Jesus na história, entendeu? Ele veio antes de Roma, ele era na Grécia. Anos depois. Então, aí nós temos agora em questão o povo grego, que era com Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande dominava, o que ele fazia? Helenização. O que é helenização? Implantar a cultura grega. E dentro do grego ele implantou o quê? O idioma grego. Aí nós falamos, por exemplo, hoje, quando a gente fala assim, qual é o idioma mais falado do mundo? É o inglês, o mais falado do mundo, ou seja, em todas as partes do mundo, você vai ver gente falando inglês. Agora, qual é o mais falado no mundo? É o mandarim. E é mandarim simplesmente pelo fato da China ter mais de 1 bilhão de pessoas. Mas o mais falado do mundo é o inglês, que você fala inglês em qualquer parte do mundo. Mandarim é só lá na China. Então, o grego, ele era o mais falado do mundo e no mundo. Aí a gente falou sobre Jesus, ele vinha no tempo certo. O que a gente falou mesmo? Que Jesus ele veio como é que é? Na plenitude dos tempos. Quando a Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, a gente citou que Jesus ele não veio nem um minuto antes, nem um minuto depois, ele veio na hora certa. O que ele veio? A Babilônia implantou leis, aí veio os medos e persas, implantou alguma coisa, aí veio Roma, implantou, a Grécia implantou o idioma, Roma implantou estradas. Então, quando Jesus chega, está tudo pronto para ele, já tem a estrada para ele andar, para chegar nos lugares para ele pregar, o idioma já está pronto, preparado para ele poder disseminar o evangelho, e ali Jesus ele chega no momento certo. Tudo foi preparado para na hora que ele chegasse, metesse bronca já. Então, nós falamos sobre isso, e nós, deixa eu ver mais aqui, o que a gente falou? Nós falamos sobre, deixa eu
pegar aqui. Esse aqui é as aulas anteriores. Nós não vamos usar ela agora. Nós falamos sobre a disseminação, né, do evangelho pela escrita, né, o quanto era... Aliás, eu falei aqui da Babilônia, né, a Babilônia ela implanta as regras. Os medos e persas, eles liberam a construção do templo novamente, o templo que tinha sido destruído. Aí vem Grécia implanta o idioma e Roma as estradas. Aí nós falamos sobre a disseminação, a objetividade da disseminação, isso tudo ajudou com a escrita. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar ainda sobre a importância da escrita. Tá? Aí, só na página 10, quando está falando do hebraico, aí vai falar do aramaico na página 10 da nossa apostila, eu dei um exemplo de Isaías, capítulo 36, versículo 1 ao 22. Ali, naquela época, veio um rei para combater Israel, e Ezequias era quem governava Israel. Ezequias não aceita pagar imposto para aquele rei, então o rei era muito poderoso, era o rei da Síria, que eu esqueci o nome dele, vou achar agora aqui de novo. O pai, eu acho que era esse mesmo. Rei Senaqueribe, está em Isaías 36, do versículo 1 ao 22. Isso mesmo, pai. Ó. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas. Senaqueribe, ele chega então em Israel. Quem era o rei de Israel era Ezequias. Ezequias, ele não quer pagar imposto para a Síria, só que aí a Síria chega nesse contexto, e fala, aí os soldados de Senaqueribe, eles chegam lá no meio do povão, no meio do povo de Israel, e começam a falar em hebraico, falando o que o rei da Síria ia fazer. Ele falou assim, você não conhece o rei Senaqueribe, não? Ele vai fazer isso, vocês estão confiando no Deus de vocês? Vocês não conhecem o rei da... Aí ele começa a ameaçar o povo de Israel que estava ouvindo, os soldados, fala assim, não, fala em aramaico, porque se você falar em hebraico, o povo todo vai entender. Ou seja, fala em aramaico, que nós aqui nós já entendemos aramaico. Aí o cara vai falar assim, não, eu quero falar em hebraico mesmo, que eu quero que todo mundo saiba que quando eles morrer, a culpa é do seu rei, porque eles desafiaram a Síria. Então nós vemos ali o aramaico e o hebraico junto. Isso está em Isaías capítulo 36, versículo 1 até o 22. E para ser mais exato, no versículo 10, olha o que diz. Acaso subi eu sem o Senhor contra essa terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói. Aí agora, então disseram Eliaquim, Sebinerá, e Joá, e Rabizaque, pedimos que te fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em hebraico, ao ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas o soldado falou assim, mandou-me acaso o meu Senhor dizer essas palavras somente para vocês? Não, essa palavra é para o povo inteiro, é para todo mundo saber, por isso que ele estava falando em hebraico. E aqui, nesse contexto, ainda não tinha o cativeiro assírio da Babilônia, então era a língua do povo judeu, era ainda o hebraico. Tá? Então, o hebraico se perdeu, o hebraico bíblico é totalmente do hebraico falado hoje, né, o hebraico que é falado na Isaías 36, do versículo 1 ao 22. Então, nós falamos aqui do contexto onde o hebraico ele vai dando lugar ao aramaico. Hoje ainda, nós vamos falar sobre a importância... 1 ao 22, isso aí. Isaías 36, versículo 1 ao 22. E o texto, e o versículo certinho que ele fala sobre o aramaico é o versículo 11. A história é do versículo 1 ao 22, mas o versículo 11 é o que ele fala, esse texto que eu li aqui do aramaico. Beleza, grego, falamos... beleza, agora nós vamos entrar nos materiais de escrita, página 12 da apostila, materiais de escrita. Ainda nós estamos falando da importância da Bíblia ser escrita, né? A importância da linguagem escrita. E eu queria dar 2 exemplos, antes da gente entrar na aula, sobre coisa muito importante, eu falei disso na aula passada,
Abra sua Bíblia em Mateus, Mateus capítulo 4. Eu vou dar só um exemplo para vocês, eu vou dar dois, na verdade. Mateus capítulo 4, da gente falando assim de Bíblia, né? A importância da Bíblia, dos escritos. Abre aí, Mateus capítulo 4. Eu falei na última aula de algumas oportunidades em que as pessoas usaram a Bíblia, o próprio Jesus, ele cita a Bíblia, né? Então eu falei disso aí na última aula, citei alguns exemplos, né? Quando Jesus ele leu o rolo de Isaías, ele fala com o povo lá em Marcos, né? Ele fala assim, ó, o que vocês leram está se cumprindo agora diante de vocês. Ele leu Isaías. Falei de Daniel, quando Daniel ele lê o profeta Jeremias, ele sabe que o tempo de cativeiro está acabando, então ele leu isso na Bíblia. Aí aqui, ó, Mateus capítulo 4, eu gosto de chamar esse aqui, que foi talvez um debate teológico que a gente teve na Bíblia, e era entre Jesus e o diabo aqui. Por quê? Oi? Mateus 4 fala da tentação de Jesus, nós vamos falar disso aí. Olha o que fala. A gente sabe esse contexto, Jesus ele tinha João Batista, Jesus chega até João Batista, ele vai ser batizado por João, aí ele fala com João, aí João fala, eu não sou digno nem de desatar a sandália de seus pés, eu que tinha que ser batizado, aí Jesus fala, não João, faz aí o que você tem que fazer, e a gente vai entender por que Jesus batizou, por exemplo, né? Se era batismo para arrependimento, era para os pecadores, por que Jesus teve que batizar, sendo que ele não era pecador, né? A gente vai ver isso aí na próxima aula, por exemplo, dos evangelhos. Então, aí Jesus, depois de ser batizado, vem uma voz do céu, onde diz assim, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, o Espírito Santo vem sobre ele, e fala assim que Jesus, ele é levado, agora, ó, capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus agora ele está sendo levado para o deserto, para ser tentado. Aqui a gente pode destruir alguma coisa que talvez na nossa cabeça, a gente pensa, nossa, eu sou tão tentado, eu não sei se eu sou pecador, porque ser tentado não é pecado, tá? Jesus ele foi tentado. Se você cair na tentação, aí já é outra história, tá? Então, de ser tentado, você pode ser tentado e você vai ser tentado até o dia de você morrer, entendeu? Aí a escolha de cair na tentação é diferente. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Outra coisa também no texto, isso aqui não está dentro do que a gente está falando, sabe? Só que fala assim que Jesus ele teve fome. Ou seja, pode ser que esse jejum dele só foi de comida, então ele bebeu, tá? Nesse período. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, né? Disse, olha o que o diabo falou para ele, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, porque Jesus estava com fome. Aí Jesus responde ao diabo usando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Que alguém pode ler Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 para nós? Deuteronômio 8, versículo 3. Podia ter pedido vocês para abrir antes, né? Dei mole. Pode ler para nós, Arlan? Peraí. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Então o diabo falou assim com Jesus, se você é um filho de Deus, manda essas pedras transformar em pães. Jesus respondeu com Deuteronômio 8,3, ele fala assim, ó, ele porém respondendo diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo, ele vai e fala o seguinte, aí o diabo fala não, a Bíblia cita, né? Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, isso foi uma palavra de Deuteronômio 6,16, e a palavra do salmista em Salmo 91, 11. Jesus usou a palavra, uma palavra, e o diabo usou outra. Aí Jesus falou assim, ó, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo ele usou a palavra seguinte, ó, não está escrito para você dar ordem aos seus anjos, e ele, quer ver? Está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece?
Tipo, o diabo falou, não está escrito isso? Aí Jesus falou assim, está escrito isso mesmo. Porém, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usou outra passagem bíblica para falar com ele. Aí eles continuam aqui, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus usou Deuteronômio 6,13 e 10:20, Deuteronômio 10:20, Jesus fala assim, ó, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então aqui, nós tivemos até o diabo usando a Bíblia contra Cristo, entendeu? Ele falou assim, mas não está escrito que você vai dar ordem, os seus anjos vão te socorrer? Você falou, está escrito isso mesmo. E você vê que Jesus fala assim, também está escrito, ou seja, Jesus concordou, não, isso aí está escrito mesmo. Então, isso aqui foram coisas, a gente citou na aula passada, Jesus citando o rolo de Isaías, né, ele pega lá, eu estou falando aqui de algo que foi citado da própria Bíblia. E quando você vai lá, nesse livro de Deuteronômio, na Torá, você vai ver que isso está escrito lá. Agora, se ele só falasse, ó, por que não está falando na lei? Se não tivesse escrito, ninguém ia saber se isso estava falando realmente. Então, isso é a importância da escrita. Algo agora top demais, um pouquinho para trás, em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 está falando daquela parte que a gente não gosta de ler, de genealogia, né? Que a gente, quando está lendo a Bíblia, o pessoal fala assim, eu li a Bíblia, rapaz, mas na hora que chega na genealogia, eu pulei ela toda, continuei depois, né? A primeira vez que eu li, eu fiz assim também. Na hora que chegou, né, fulano gerou fulano, que fulano, eu falei, essa parte eu vou ler, não. Acho que não importa para nada, não. Sim, na verdade, o que acontece? O diabo, ao longo, a gente falou disso aí, né? O diabo, ele não é onisciente, só que existia uma profecia, lá em Gênesis 3, quando o homem cai, Deus lança uma palavra sobre o diabo, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a sua cabeça, fala lá em Gênesis 3. Ao longo da história, um monte de gente começou a nascer. Talvez no próximo lá, o cara grande lá, Abraão, o diabo falou, é esse cara. Esse cara, ele é íntimo demais de Deus, é ele que vai pisar na minha cabeça. É ele que é o cara. Aí não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, e ele está vindo acompanhando a história. Talvez você pensou, não, é Moisés. Esse cara até viu Jesus na rocha aí, na fenda da rocha, Jesus passou lá de costa para ele ver, é esse cara que vai pisar na minha cabeça. E o diabo está trabalhando na história. Até que vem todo mundo, rapaz, e começa a vir profecia, aí Isaías faz a profecia, um menino se nos deu, o seu nome será chamado Emanuel, e o domínio está sob suas mãos, será chamado Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz e tal, e o diabo vem acompanhando. Agora, aí na hora que chega Jesus, que Jesus vai lá para o deserto ser tentado, o diabo estava mais uma vez fazendo um teste para ver, deixa eu ver se é esse cara. Deixa eu só para ter certeza, porque a profecia, o diabo sabe, quem deu a profecia para ele não era qualquer um, foi Deus quem falou, ó, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a sua cabeça, e ele está esperando esse dia chegar, não vou falar que ele está ansioso não, mas ele sabe que vai chegar esse dia. Aí quando ele chega, ele vê Jesus, ele já teve um teste aqui na hora do batismo, o Espírito Santo veio e Deus fala assim, esse é meu filho amado, o diabo pensou assim, rapaz, é ele mesmo. Só que eu vou fazer o último teste, eu vou levar ele agora para o deserto, o Espírito Santo de Deus, tá gente, não é o Espírito do diabo não, o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, para ser tentado. E aí quando Jesus chega lá, o diabo faz tudo isso aí, entendeu? Ele estava mais uma vez testando, deixa eu ver se é esse cara, aí ele saiu dali tendo a certeza, nasceu, é o homem mesmo. Já se revelou, entendeu? Então ali a gente vê que o diabo, ele usa a própria Bíblia, e Jesus usou a Bíblia para rebater o diabo. Ali teve, como se diz, um debate teológico ali, entendeu? Agora, o que eu falei com vocês, Mateus capítulo 1, esse capítulo, gente, é importante demais, cara, demais mesmo. Eu vou ler ele com vocês aí, ó. Quando a gente lê assim, você fica até desanimado, né, meu Deus. Ó, Mateus 1, vou ler do 1 ao 17. Olha o que está escrito. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Abraão gerou a Isaque, e Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou Raabe, Raabe a Boaz, e este, Boaz, de Ruth gerou Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou rei Davi gerou Salomão, do que fora mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão a Acasa a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, Jacó a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aí você vê assim, meu Deus, o que isso somou na minha vida? Eu leio a genealogia de Jesus, de que isso somou na minha vida? E a gente pensa assim, né? Eu falei sobre isso aqui num dia que eu dei uma palavra sobre família. E a gente às vezes pensa assim, pastor, a minha família, você fala assim de família porque você não conhece a minha família. Minha família é terrível, rapaz. Você não sabe quem foi meu pai, meu avô na cidade, fulano. Aí eu vou te apresentar a família de Jesus agora, a genealogia de Jesus. Olha o que está falando, cara. Ó, na hora que eles começam a falar assim, ó, o livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Gerou Abraão a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Aqui já começa um negócio. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Só que só cita Judá aqui. Só está falando de Judá. Aí você fala assim, por que só citou Judá? Isso aqui está em Gênesis 38, do versículo 1 ao 29. Eu não vou ler tudo com vocês, não, mas eu preciso ler para vocês entenderem. Ó, Gênesis 38, do versículo 38, Judá, falou de Judá, né? O que está falando aí? Abraão gerou a Isaque gerou a Jacó, e a Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Ele tirou todos os 11 que Jacó gerou, e a filha deixou só citado Judá. Por quê? Agora nós vamos entender o porquê que citou só Judá. Aqui, na verdade, a geração de Jesus só está citando os fumos da história até chegar em Jesus. Você vai entender por quê. Ó. Judá e Tamar, Gênesis 38. Aconteceu por esse tempo que Judá, ele se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de Adulamita, chamado Irá. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamada Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu, e a concebeu e deu à luz a um filho e chamou de Isso aí foi um filho de Judá. Tornou a conceber e deu à luz um filho e deu o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a um filho chamado Selá. Ou seja, Judá, ele teve 3 filhos com essa mulher. Com o outro foi Onã e o outro Selá. E essa mulher, ela morreu. Judá, pois, tomou para esposa o seu primogênito, o nome dela era Tamar. O primogênito de Judá, chamado ele tomou uma mulher, filho de Judá. O primeiro filho de Judá, ele arrumou uma mulher, chamava Tamar. Tamar, é a mesma que está citada, nós vamos ver. Ele tomou a Tamar, só que Judá, porém o primogênito, ele era perverso, e o Senhor o matou. Deus matou esse camarada, filho de Judá. Aí, existia uma lei, lei do levirato. O que significava essa lei? A lei era o seguinte, se existia 2 homens na casa, e o filho mais velho, ele morreu sem gerar um filho com aquela mulher, o filho mais novo tinha que tomar essa mulher por mulher, para dar geração para tipo assim, o seu irmão mais velho não deixou nenhum descendente, você vai ter filho com a mulher dele para dar geração para ele. Era isso. Oi?
Não, você arruma, pode pegar como concubina, mas aí você passa para o próximo, entendeu? E se não tivesse filho, aí não tinha jeito de fazer a lei do levirato, entendeu? Isso aí acontecia, se o primogênito morresse, o mais novo assumia a filha dele, a esposa dele, para dar continuidade na geração dele. Aí o primogênito morreu, o cara morreu. Aí o que Judá fez? Judá pegou o segundo filho dele, que era Onã, e falou assim, pega a irmã, você vai possuir a esposa do seu irmão para dar continuidade geracional. Aí Onã, ele falou assim, eu vou pegar a esposa do meu irmão para dar a geração que vai ser para ele. Aí o que ele fez? Ele tinha relação com ela, toda vez que ele ia ejacular, ele ejaculava fora. Ele não ejaculava nela para que ela não engravidasse. Aí o que aconteceu? Deus matou ele também. Isso aí está continuando a história aí, ó. Aí sobrou o filho caçula de Judá, que chamava Selá, só que ele era muito garotinho. Aí Judá fala assim com Tamar, Tamar, você vai para uma cidade aí e você espera até o meu filho crescer, que eu vou dar ele e ele vai ser seu esposo, porque vai dar continuidade geracional ao meu primogênito Aí Tamar vai embora para uma cidade e Judá fica lá e o filho dele vai crescendo. Passa um tempo, então Judá possui a mulher, tal, morreu. Aí ele falou assim, então Judá, ele fala para Tamar, permaneça viúva na casa do seu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois ele estava com medo do filho dele fazer a mesma coisa que o segundo e morrer também, Deus matar também. Assim Tamar se foi, versículo 12 agora. No correr do tempo, morreu a sua filha, mulher de Judá, e morreu a filha de Sua, né, que era a mulher do Judá. A mulher do Judá morreu. Aí Judá, ele subiu aos tosqueadores de ovelha em uma cidade chamada Tímina, e ele e seu amigo Irá, o Adulamita, e comunicaram a Tamar. Aí, tipo assim, eles estavam indo lá para a região de Tamar. Aí alguém foi lá em Tamar e falou assim, Tamar, o seu sogro Judá está chegando aí, então prepara aí que ele vai te receber aí, talvez ele está trazendo Selá para casar com você, o primogênito. Só que aí o que ela faz? Ela se prepara toda e coloca um véu na cabeça e senta na entrada da cidade, esperando Judá chegar, que era o sogro dela, né? Aí Judá chega, viu ela com o rosto tampado, achou que ela era prostituta. Chegou, né, falou, quanto você quer para dormir comigo? Falou com ela. E ele estava falando com a nora dele. E ele não sabia que ela estava com o rosto tampado. E já tinha passado o tempo, né? Aí o que ele fala assim, então dirigiu-se a ela, versículo 16. E no caminho diz, vem, deita-te, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. E ela respondeu, que me darás para você me possuir? O que você vai me dar? Né? Ela fez como uma prostituta também, né? Ele respondeu, eu vou te enviar um cabrito do meu rebanho. Aí ela falou assim, não, mas o seu cabrito não está aí, o que você vai deixar comigo como prova de que você vai mandar esse cabrito? Aí ele falou assim, o que você quer? Ela falou assim, eu quero o selo, o teu cordão e o cajado que você segura. Aí ele deu para ela o selo, o cordão e o cajado para ela, com garantia que ela mandaria um cabrito para ele. Beleza. Aí, levantou-se dali, tirou sobre si o véu, tomou as vestes da viuvez, enviou, aí, deixa eu ver se está falando, cajado, tá, beleza. Aí o que acontece? No continuar da história, vai até o 30, a mulher engravidou, rapaz. Tamar engravidou, que era a nora de Judá, ela ficou grávida de Judá. Aí, Judá mandou o cabrito depois, ele falou com o servo dele, vai lá, entrega o cabrito para essa mulher aí, e pega os meus negócios, está com ela, meu cordão, meu cajado, manda trazer de volta. Só que quando o servo de Judá foi lá, não achou a mulher, não encontrou ela, aí ele voltou com os cabritos. Aí voltou com os cabritos e a mulher ficou para lá, ninguém achou. Aí depois alguém chegou para Judá, o cara lá, e falou assim, Judá, você não sabe o que aconteceu, a sua nora se prostituiu e está grávida. Ela se prostituiu com alguém lá. Aí Judá fala assim, traz ela aqui que nós vamos matar ela aqui, na frente de todo mundo. Aí, a tua nora adulterou, versículo 24. Está grávida, então diz Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Judá falou isso. Aí, tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro,
na hora que eles pegaram ela falou assim, ó, eu só tenho um pedido antes. Quem me engravidou é dono dessas coisas aqui que está comigo, ó. Esse cajado, esse cordão aqui, ó. Entrega lá entrega para o meu sogro, que ele vai saber quem é o dono disso aqui. Na hora que o sogro bateu o olho assim, ele falou assim, rapaz, isso é meu. Aí o que ele fala? Reconheceu que esse era o seu selo e o seu cordão. E ele falou, Judá falou assim, ela é mais justa do que eu, porque eu não dei para ela selar meu filho como eu tinha prometido. Ou seja, Judá, ele foi um dos filhos de Abraão. Aliás, de Jacó. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Só que na hora que vai citar a genealogia de Jesus, só fala de Judá. Por quê? Judá foi o cara que engravidou a nora. Ele engravidou a nora. Aí, essa história é só de Judá. Aí continua a genealogia. Olha, você vê, ó. Olha a genealogia. Aí, e Judá gerou de Tamar, ou seja, gerou da nora. Isso está escrito na genealogia de Jesus. E Judá gerou de quem? De Tamar. Eles fazem questão de falar, gerou da nora aí, ó, de Tamar. A Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Aí agora fala, Salmão gerou a Raabe. Quem que foi Raabe? Raabe, quando a gente vai falar de Raabe, está lá em Josué capítulo 2. Não vou ler lá não, porque senão vamos perder muito tempo. Mas está em Josué capítulo 2, versículos 1 e 2. Fala assim que os espias foram espiar a terra, quem colocou eles em casa, quem manteve eles seguros foi quem? Raabe, uma prostituta. Raabe foi uma mulher que, na hora que ela viu os espias chegando, ela colocou eles dentro de casa, e os homens vieram procurar, né? Esses homens que estão na sua casa, manda eles embora, que eles estão espiando a terra, eles vão derrotar a gente. Aí ela fala assim, não, eu já mandei eles embora, eles corre atrás deles, estão para lá. Ó. Só que eles estavam escondidos na casa. Aí ela vai falar com eles assim, ó, nós ouvimos falar do que Deus fez através de vocês no Egito, das pragas que Ele mandou, de tudo que Deus fez através de vocês, e a gente está apavorado de medo. Vocês podem me salvar, não me matar, nem meu pai, nem minha irmã, nem que mora comigo, a minha casa? Aí os dois espíritos falam assim, então você vai amarrar uma cordinha vermelha aí na sua janela aí, que quando a gente vier aqui invadir a terra, nós não vamos fazer nada com sua casa não, porque a gente vai saber que foi você que hospedou a gente. Mas quem era Tamar? Tamar. Quem era Raabe? Uma prostituta. E está falando aqui, ó, Arão gerou a Salmão. Salmão gerou de quem? De Raabe, que era uma prostituta. E ela está lá na genealogia de Jesus. Continuando. E Raabe gerou a Boaz. E Boaz gerou de Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita. E quem era Moabita? Moabita, eles tiveram origem, está em Gênesis capítulo 19. É quando Ló, ele está em Sodoma e Gomorra, e Deus manda fogo do céu, destrói Sodoma e Gomorra, e Ló sai vazado lá com as duas filhas. Ele tinha duas filhas e saiu correndo com as duas filhas. Imagina o contexto. Não muito distante, Deus tinha acabado com a terra, dilúvio, destruiu todo mundo. Na hora que eles correm, eles fogem, as filhas de Ló conversam entre elas. Elas falam assim, nosso pai já é velho, e não tem homem nesse planeta mais. Elas pensaram assim, acabou o mundo, Deus já fez isso, fez de novo, não tem mais ninguém. Vamos embebedar nosso pai para a gente ter relação com ele, porque senão a geração acaba aqui, porque meu pai é velho, não tem mais homem. Aí a filha mais velha embebedou ele, deitou com ele. No outro dia ela falou, eu deitei com meu pai ontem, agora vai ser você. Nós embebedaram ele e ela deitou com a filha, e as duas ficaram grávidas. Uma delas gerou o Moabe, que foi os pais dos moabitas. E dos amonitas também, a outra que gerou. 2 inimigos de Israel. Então Ruth, ela é moabita, que veio de uma relação sexual entre pai e filho. Isso está na genealogia de Jesus também. Então você vê que ele só pega o fumo. Fala aqui, ó, Tamar, Judá, podia ter citado 11 e mais a mulher, citou só Judá. E ele gerou de Tamar, ou seja, da nora. E daí gerou Raabe, que era uma prostituta. E ela gerou Boaz que casou
com uma moabita. Aí, essa Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi, isso, versículo 6 agora. O rei Davi, olha para você ver agora, rapaz. Ó, Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Então, o Davi tinha outras mulheres? Não. Não tinha outros filhos? Não. Tinha, mas ele falou assim, gerou de Davi, da mulher que ele roubou de Urias. Então, isso tudo está na genealogia de Jesus. Aí fala assim, ó, gerou de Davi, mas é com a mulher que roubou de Urias. Tá? Então, é do adultério. Esse aqui é o filho do adultério. Tá? Isso aqui... Tinha demais. A genealogia é a coisa mais importante para o judeu, é saber de qual tribo que ele veio, qual a linhagem. Jesus, ele tinha que vir da linhagem de Davi. Ele tinha que ser. Por isso já começa assim, ó, livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, porque a promessa é que ele seria filho de Davi. Ele tinha que vir da geração de Davi, entendeu? Pode falar comigo. Yeah. Não, você está certo. Sim. Meu Deus, essa pergunta aí é boa, viu? Vou te falar ela agora, só terminar até chegar no Jessé aqui. Aí fala assim, ó, Davi, ele gerou Salomão, que foi mulher de Urias. Então falou assim, ó, Salomão é da mulher que foi de Urias, tá, gente? Aí ele fala, Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias. E eu nem tinha preparado isso aqui, mas aí tá falando assim, gerou a Roboão. Quem foi Roboão? O cara que foi lá, aumentou o imposto para todo mundo lá e houve a divisão do reino. Olha para você ver. O filho de Davi, de Salomão. O cara que foi lá e pesou a mão, aí falou assim, ó, não quero ficar sob o seu domínio, não, dividiu o reino. Do reino de Israel. Aí vai e fala, Roboão gerou Abias, Abias a Azá. Aí no versículo 9, Uzias gerou a Jotão gerou Acas gerou Ezequias gerou a Manassés. Quem foi Manassés, cara? O rei mais endemoniado que tem na história dos reis de Israel. O cara queimou o filho dele, ofereceu o filho dele em sacrifício. Entendeu? O cara ele acendia coisa, era dentro do altar que era para Deus, ele queimava coisa pro capeta lá dentro, rapaz. O cara é capetado demais. Oi? E só uma informação, Manassés ainda no final da vida ele se converte, tá? Ele foi o mais encapetado de todos, queimou o filho, mas no final da vida ele se converteu. Mas aí vem e fala, gerou Amon a Josias gerou Jaconias e tal, aí até chega em José, e acaba a genealogia, até falando assim, e esse gerou Jesus. Aí você fala assim, cara, eu vou perguntar para você, a sua família agora tem problema? Se você olhar a genealogia de Jesus, cara, não, é terrível se a gente olhar. E a gente fala assim, pastor, você fala assim porque você não conhece minha família, rapaz. Ih, rapaz, você não sabe de onde eu vim. Fala, eu sei que você não é pior que de Jesus, não. Agora, Caio, quando você fala de José, isso aí tem duas respostas para isso aí. Se a gente colocar, o José ele entra na história, mas se tivesse colocado Maria, ia ser a mesma coisa, ia cair na mesma coisa, a Maria de outro lado da genealogia ia chegar em Maria. Mas José, por mais que ele foi um pai emprestado, que ele não teve uma relação sexual para que ele crescesse, quem era o pai? Ele era o pai de Jesus. Então, em toda a Bíblia, quando vai... E em toda a Bíblia, quando vai falar do pai de Jesus, quem que ele cita? José. Quando ele está lá em Marcos, capítulo 6, quando Jesus fala assim que o profeta não tem honra em casa, quando Jesus lê lá o rolo de Isaías, o que eles falam? Uai, não é esse aí o filho de José, o carpinteiro? Entendeu? Então é por isso que Jesus entra, José aparece aqui, mas essa pergunta é muito boa. E é uma pergunta que constantemente ela tá em evidência, entendeu? Porque você fala assim, mas como que José que aparece aí, Jessé, né? José, nessa história aí. Mas é por isso aí. Então,
esses dois exemplos aqui, eu só queria passar eles para vocês entenderem como que a escritura, ela escrita, como que permanece, cara. Então, tudo isso aqui, o povo poderia pesquisar quem era essa genealogia, porque o povo é muito importante. Você falou da genealogia, tem isso, é muito importante para o judeu, muito importante mesmo, eles tinham que saber. Tanto que quando a gente falou na última aula sobre Bartimeu, sobre Bar-Jonas, que Bartimeu não era o nome do cara, era Bar, significa filho de, e Timeu era o nome do pai dele. Então, quando falava assim, Bartimeu era o filho de Timeu, era isso, eles não citavam o nome do cara. Se eles fossem falar de Jesus, eles podiam falar assim, Bar José, entendeu? Eles estariam falando de Jesus, porque é filho de José. Então era muito importante a genealogia, e é ainda hoje. Pra você ter uma ideia, o cara que é judeu, hoje ainda ele sabe de qual linhagem, de qual tribo que ele é descendente. Se você vê um judeu na internet, esse cara que gosta de falar de judaísmo e tal, o cara fala assim, eu sou descendente da tribo de Levi. Ele sabe de onde é a raiz dele, entendeu? Ele sabe de qual tribo que ele veio. Pessoas que se tornam judeus, judeus assim, de geração mesmo que sabem onde veio, eles aceitam outros judeus? Como é que Hoje essas pessoas não ficam aqui no final dos tempos, né? Os judeus estavam no canto da raiz. segundo uma linha teológica, é essa aí, né? Mas essas pessoas que se tornam aos judeus, onde A pessoa, na verdade, ela não se torna judeu, né? Mas você está falando judeu que se converte ao cristianismo. Tipo isso. Aceitou Jesus. Entendi. Esse povo... Ah, tá. Entendi. Não, ela não entra na linhagem, não. Só por isso, não. Não, o que lá em Atos, se eu não me engano, Atos capítulo 15 ou 16, nessa meada aí, até o 18 pode ser, né? Está nessa faixa aí. Quando está falando assim, que há um concílio entre os discípulos, falando assim, dos gentios que queriam se converter a Cristo. Aí eles falaram assim, não, para se converter tem que fazer circuncisão. Tinha que fazer. Aí Tiago toma a palavra e fala assim, cara, a gente não tem que ficar colocando costume nosso em cima do povo gentio, não, eles nem são judeus, por que eles vão ter que fazer circuncisão? Então você não tem que impor algo nosso para esse camarada. Se ele quiser vir a Cristo, deixa ele vir, mas nós não vamos impor cultura nossa para ele. Então esse camarada, ele é aceito sim, ó, eu quero seguir o judaísmo. É lógico, abre a porta e entra todo mundo, entendeu? Você vai ser aceito. No caso, tipo assim, ele está falando da pessoa que era de outro país, tipo, pessoa que era de Israel. Não tem problema, o cara que é de Israel, naturalmente ele tem a linhagem dele lá, dentro das 12 tribos. Né? Ele sabe de qual tribo que ele é, a linhagem dele, mesmo que ele nasceu aqui na América, mas ele sabe, meu bisavô é descendente de Efraim, ele sabe, entendeu? Então ele é descendente de lá também. Então, o cara que ele chega lá e fala assim, eu quero abraçar o judaísmo, ó, porta aberta, entra aí e segue o judaísmo com nós. Acabou, põe o negócio aqui, acabou. Só não vai ter a linhagem, você não é descendente de ninguém, porque você está chegando agora, né? Tipo isso. Mas hoje nós temos os judeus que já creem em Cristo e aceitaram que Jesus é o Messias. Então esses judeus são chamados judeus messiânicos, ou seja, que já converteram ao cristianismo, embora o judaísmo é totalmente diferente do cristianismo. O judaísmo não crê que Jesus é Deus. Não, ele tem, quando o cara aceita a Cristo, e ele vai ter que, agora, a partir de agora, ele tem que aceitar que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Os judeus só têm a Torá, os escritos, chama Nevim, Ketuvim, que é a Taná, nós vamos falar disso mais para frente, mas que é a Torá, os profetas, entendeu? Eles creem nos livros dos profetas, mas a inspiração, só a lei, só a Torá. Só que o cara, quando ele se converte ao cristianismo, ele está falando assim, eu creio que toda a Bíblia é a palavra de Deus, e eu creio que o Messias, ele já veio, e nós não aceitamos ele, crucificamos, ele crê igual nós. Ele é o cristão agora. Ele é do cristianismo, ele crê em tudo que eu creio e você crê. Entendeu? E isso aí, quando acontece a conversão, ele tem que mudar isso aí, entendeu? Isso aí não vai mudar, entendeu? É costume dele, isso aí é da cultura do povo, entendeu? É cultural, entendeu? E isso você vê um judeu, se você vê um judeu que é messiânico, que crê em Cristo, você vai estar igual assim os outros, entendeu? Tá liberado?
A costelinha está liberada. Então, agora nós vamos entrar Vamos continuar ainda falando da importância da Bíblia. Eu só quis dar esses dois exemplos para vocês verem que, para a coisa que está citado na Bíblia e foram tiradas da própria Bíblia. Jesus participou disso, Jesus leu as Escrituras enquanto ele estava aqui, ele leu os profetas. Ele fala, os profetas falam de mim, Jesus falou isso. Ele aprovou a Bíblia, Jesus, entendeu? Então, quando vai falar aí na página 12, nós estamos falando assim, os autores das Escrituras empregaram os mesmos materiais em uso no mundo antigo. O que é isso? Está falando aqui, exemplo, tabuinha de barro, pedra, papiro, velino, pergaminho, couro, metal. O que é? As pessoas antigas, quando eles começaram a fazer os escritos bíblicos, né? Esse pessoal tinha que escrever, eles não tinham papel igual nós aí, na facilidade, tudo, né? Então, tudo que eles via que podia escrever alguma coisa, documentar alguma coisa, eles escreviam na árvore. Então, você vai ver que eles usavam o canivete como se fosse uma caneta. É lógico que era diferente, mas é porque eles tinham que rasgar para fazer escrita cortando na madeira, entendeu? As primeiras escritas que se tem ideia, não está na nossa lição aqui, mas são as escritas cuneiformes, que é em forma de cunha. Eles só amassavam o barro assim, ó, amassava e aquilo ali criando umas escritas assim malucona lá, aquilo ali foi a primeira forma de escrita, entendeu? Então, eles tinham lá tabuinhas de barro, que era tábua de barro mesmo, pedra, por exemplo, o Código de Hammurabi, que foi escrito em pedra, esse Código Hammurabi, você pesquisar na sua casa, esse trem é top demais. Ele foi o primeiro código de leis da história que vigorou na Mesopotâmia, num governo babilônico. Ele foi o primeiro código de leis que existiu. Ele é antigo, rapaz, do 1700, quase 2000 anos antes de Cristo. Foi o primeiro código, chama Código de Hammurabi, e existe essa pedra com os escritos dessa lei até hoje, no museu, intacto, porque foi escrito em pedra o negócio, entendeu? Uma pedra preta. E só uma informação, antigamente, quando a Bíblia... Aí tem aqui, vou falar essa informação junto com o pergaminho. A gente falou de papiro umas aulas para trás, que era uma planta que dava ali na região do Nilo, Rio Nilo, no Egito, e eles descascavam essa planta e as tirinhas dela eles iam juntando um em cima do outro, assim, amassando, fazendo uma cruzadinha assim, e chatava aquilo depois para aquilo virar um papel, e aquilo ali virava um papel, eles usavam aquilo ali como escrita, que era o papiro. Eles tinham também Arlan, você podia dar uma conferida lá, só para ver se continua tudo ok, por favor? Eles tinham também o couro de animais, eles escreviam. Por exemplo, quando a gente fala de pergaminho, aquele rolo que a gente faz, não, né? Que a gente vê as pessoas fazendo filme, né? Abre assim, aquele ali são peles de animais, entendeu? São couro de animal. Então, por exemplo, quando a Bíblia foi escrita em pergaminhos, sabia que você não conseguia falar assim, abre para mim aí em 2 Jeremias capítulo 2, não existia capítulo e versículo, não existia. Era um rolo assim, ó, daqui até lá na rua, lá com tudo escrito assim, uma atrás do outro, assim, embolada, assim, ó, não tinha divisão nenhuma. Essa divisão de capítulos e versículos, elas veio justamente para facilitar para nós. Imagina se a gente quisesse ler uma passagem lá em Salmos, né, que é gigante, e você falar assim, rapaz, está mais ou menos lá no meio, aí você tinha que abrir o rolo inteiro e caçar o que você estava precisando lá, entendeu? Então, foram divididos por capítulos e versículos para ficar mais fácil para a gente. Depois disso, vieram os títulos em cima, assim, ó, aqui está falando de, quando foi ler ali, por exemplo, em Gênesis, estava escrito assim, Judá e Tamar. Você sabe que ali vai falar de Judá e Tamar. Isso facilitou ainda mais. Porém, nós temos alguns problemas com isso. Tem, por exemplo, que capítulo 2, versículo 34, aí começa o capítulo 3. Mas, na verdade, aquele texto, ele ia até o 4 do outro, entendeu? Então tinha que ter até o 37, mas aí eles cortaram o negócio no meio assim. Você vê muito isso em Paulo, entendeu? A gente vai ver isso. Você vê que ele está falando da mesma coisa, só que eles cortaram, colocaram um outro capítulo, e aí ele lê 3 versículos assim, ó, aí parece que ele próprio mudou de assunto totalmente, mas é porque na hora da divisão, eles meio que embolaram a cabeça ali, fizeram um errozinho ali, não tem problema não, tá, gente? Isso aí não... Então,
Aí eles usavam papiro, pergaminho, metal, e tinha esse negócio aqui, velino. Velino era um material mais nobre, só as pessoas ricas que tinham, pedra preciosa. Olha, agora vai falar assim, ó, na página 3, instrumentos utilizados. Eles usavam cinzel, que era uma pena de ferro, tipo uma pena de ferro, pena de animal mesmo. Tinha a pena de animal, o cinzel, que era uma pena de ferro. Tinha canivete, olha aqui, ó. Canivete também era usado quando o escritor desejava afiar a pena. Então era para afiar a pena, entendeu? Mas ele usava para poder, se ele escrevesse na madeira, ele precisava de algo cortante, para que ele cortasse na madeira e deixasse alguma coisa escrita. Então, isso aqui foram os instrumentos usados pelos antigos. Gente, isso aqui, eu não vou ler tudo isso aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo em cima disso, mas é importante que vocês tenham acesso, e se precisar fazer um estudo mais aprofundado, vocês podem ler, tá? Quando a gente está falando dos materiais de escrita, o que eles usaram, né, os instrumentos utilizados. Agora nós vamos falar dos autógrafos e os manuscritos. A história da Bíblia e como chegou até nós é encontrada em seus manuscritos. Manuscritos são rolos ou livros da antiga literatura, escritos à mão. Então, a palavra manuscrito, ela já quer dizer escritos à mão. De mano, já vem ali de escritos à mão. O texto da Bíblia ele foi preservado e transmitido mediante os seus manuscritos. Nós tratamos sobre a Bíblia a palavra manuscritos, aliás, nos tratados sobre a Bíblia, a palavra manuscrito é sempre indicada pela abreviatura MS, no plural MSS ou MSS, mas o último S minúsculo. Então, quando a gente fala assim, autógrafos, a gente está falando assim, quando a gente fala de autógrafos, a gente não pode falar autógrafos originais, porque é redundância isso. Porque se é autógrafo, já é original. Então, a gente pode falar nos escritos originais, ok, mas nos autógrafos originais não precisa falar, porque você está falando duas coisas, mesma coisa. Quando você fala autógrafo, já entende que é original. Então, aí, esse autógrafo, o que eram os autógrafos, gente? Só para a gente entender, nós estamos estudando bibliologia, nós não estamos estudando aqui como interpretar a Bíblia, como extrair do texto uma verdade, nessa matéria de biologia, nós estamos estudando como que isso aqui foi feito e como que isso chegou para a gente, como que chegou na nossa mão, essa Bíblia, toda top, de todas as versões e cores e gostos e tamanhos. Então, os autógrafos, o que era um autógrafo? Era aquele livro que foi escrito pelo próprio autor. Moisés, o livro de Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, o Pentateuco foi escrito por Moisés. Então, o autógrafo seria o livro que Moisés escreveu. Era que você pegasse, esse aqui é o que eu escrevi, ó. Moisés te dá na mão, esse. Não existe autógrafo mais. Não existe autógrafo. Nenhum, não existe. Eu vou falar o porquê que não existe mais. Nós vamos falar agora aqui. No próximo aqui já fala assim, ó, razões para a ausência dos manuscritos, dos autógrafos. Por que não existe mais? Ó, aí vai dar uns exemplos aí na página 13 suas aí. Ó. Fala assim, ó, o costume dos judeus de enterrar todos os manuscritos, né, ou autógrafos, estragados pelo uso ou qualquer outra coisa, e isto para evitar mutilação ou interpolação espúria, ou seja, aquele autógrafo que estava meio avacalhado já, meio judiado ali, está amassado e tal, eles enterravam ele para que as pessoas não pegassem ele e fizessem algum uso indevido dele, para que eles não, talvez, criassem algo que não estivesse bem claro, porque o documento já está ruim, eles não inventassem, sei lá, uma heresia em cima daquilo. Na próxima página nós vamos entrar bem nisso. Os reis idólatras e ímpios de Israel podem ter destruído muitos, ou contribuído para isso. E Jeremias 36, 20 ao 26 vai falar sobre isso. O monstro Antíoco Epifânio, esse cara aqui, rapaz, quando a gente estudar da história da igreja, esse cara aqui, ele viveu no período interbíblico, que é aquele período do intervalo de 400 anos entre Malaquias e Mateus, aquele período que separa ali o Antigo e o Novo Testamento. As Bíblias antigas vinham
folhas brancas ali, hoje, eles nem estão colocando essas folhas brancas mais. Essas folhas, se eu não me engano, vinham 4 folhas brancas, simbolizando justamente 400 anos de silêncio. Não existiu profecias novas. Deus não levantou profeta nesse período, foi 400 anos de silêncio. Nesse período, nasceu um camarada, Antíoco Epifânio. Esse camarada era o rei da Síria. Ele dominou sobre a Palestina durante seu reinado, foi extremamente cruel, sádico, tinha prazer em aplicar torturas. Cara, esse camarada, ele chegou ao ponto dele sacrificar um porco dentro do Santo dos Santos, esse cara. Você vê o nível desse camarada. Ele, como é que fala quando a gente, ele, não é poluiu o altar? Esqueci. Profanou, essa aí, ó. Ele profanou o altar, ele pegou um porco, animal imundo para o judeu, e ele sacrificou lá. Então, nós vamos estudar sobre o Antíoco Epifânio quando a gente estudar a história da igreja, porque nós vamos entrar nesse período interbíblico e vamos falar, por exemplo, da história dos Macabeus, tá? Que é uma história muito bacana também, que a gente precisa saber. Continuando falando do Antíoco Epifânio, ele fala assim, decidiu exterminar a religião judaica, assolou Jerusalém em 168, profanou o templo, destruiu todas as cópias que achou das Sagradas Escrituras. O 4, nos dias do feroz imperador Diocleciano, esse cara também foi terrível, os perseguidores dos cristãos destruíram quantas cópias acharam da Escritura durante 10 anos. E ele mandou vasculhar o império todo e destruir tudo que era escrito sagrado. Ele chegou a julgar que tivesse destruído tudo, pois mandou cunhar uma moeda comemorando tal vitória. O último aí vai falar assim, a literatura judaica diz que a missão da grande sinagoga, presidida por Esdras, foi reunir e preservar os manuscritos originais do Antigo Testamento, e que os manuscritos que se serviram, os 70, foram esses preservados pela grande sinagoga que encerrou o cânon do Antigo Testamento. Por que eu falo com vocês que não existe mais os autógrafos? Porque não existe, né? Para começar. Mas por que então, pastor, nós vamos ler e ter certeza que aquilo é a mesma coisa que os originais diziam, que os autógrafos estavam escritos? Como ter certeza que não foi alterado, adulterado isso? Como ter certeza que a gente está com uma cópia fiel na mão? Cara, aí entra os escribas. Os escribas eram dos grupos do período bíblico, né? Os escribas, tinha os escribas, os fariseus, saduceus, essênios, tinha até os herodianos. A gente vai falar muito deles quando a gente fala dos evangelhos. E essa galera, quando a gente fala dos escribas, sempre a gente fala mal deles, porque a história narrada deles são ruins, cara. Eles começavam a discutir com Jesus, sempre os escribas estavam ali, eles estavam maquinando algo. Quando não eram os fariseus, não eram os saduceus, eram os escribas, era essa galera, herodianos, essênios, essa galera toda estava tramando contra Cristo. Então, quando a gente fala dos escribas, a gente sempre já tem um pré-julgamento de que coisa ruim. Mas os escribas, é a profissão, dá um nome, escribas. Isso era uma profissão, esses caras eram profissionais da escrita. Esses camaradas eram os caras responsáveis para fazer com que aquele texto e a mensagem escrita, ela se mantesse original. Não é o mais original possível, é se manter original. E esses caras eram profissionais. A vida desse cara viveu 40 anos fazendo cópia. Como que ele fazia a cópia? Esses camaradas, eles tinham a função de preservar a mensagem escrita. Então, eles pegavam, por exemplo, um texto, vamos pegar lá que eles pegavam o texto de Números. Eles pegavam um papiro, ou se fosse um pergaminho, qualquer coisa, colocava ele aqui. Aí o cara começava a copiar, e esse aqui era o autógrafo original, o escrito por Moisés, esse aqui, ó, original, estava lá, e ele começava a copiar aquilo. Ele copiava igualzinho, na hora que ele terminava de copiar, eles faziam uma contagem, quantas palavras que eu escrevi, e contava quantas palavras tinha no texto original.
Terminou de contar as palavras, bateu a palavra, eles contavam as letras. Quantas letras tem nisso que eu escrevi? E deixa eu ver quantas letras tem no original. Ia lá no original, contava. E não terminava por aí. Eles pegavam uma letra, eles faziam uma conta matemática para achar a letra do meio do papiro, a letra central, assim, ó, que acima tem uma quantidade, abaixo tem a mesma quantidade, e eles contavam, ó, daqui para cá tem que ter a mesma quantidade do que tem na outra. E é quando eles faziam toda essa consulta, quando passava por isso, eles falavam assim, ó, esse papiro aqui, tá, seria a cópia autenticada hoje do Xerox. Isso aqui, ó, é a mesma coisa do original. E isso se tornou original. Nós não temos o autógrafo escrito por Moisés, até mesmo porque se deteriorou o material que ele usava. Nós vamos falar dela aqui, ó, na página 15, que são os achados do Mar Morto. Se der tempo, mas vai dar tempo. Nós vamos matar essa aula aqui. E eu vou falar delas. Então, eles faziam essa pesquisa, essa cópia muito bem feita. E esses caras viviam disso, cara. Isso era a vida deles, copiar e copiar e copiar. Eles eram profissionais, era o trabalho deles. E quando ele terminava, ó, esse papiro, ele é idêntico ao original. Isso aqui é um texto original agora. Porque ele só tirou daquele material ruim, que era talvez um papiro, e colocou num couro de animal, que era um pergaminho, algo mais, que tinha mais durabilidade. Aí, isso são os escribas no Novo Testamento, isso são os escribas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, cara, os escribas eram um pouquinho diferentes, porque além de profissionais, além de caras que viviam disso, copiando tudo perfeitamente, esses caras, eles tinham domínio em extrair da Bíblia, e eles faziam, como se fala, eles interpretavam a Bíblia. Por isso que eles questionavam Jesus, entendeu? Imagina, que o meu trabalho é copiar o livro de Gênesis, todo dia. Daqui a pouco eu sei ele todo de cor, não precisa nem de eu ler, eu sei ele todo. Então eles questionavam Jesus. Só que eles, toda vez que eles questionavam Jesus, eles ainda se perdiam, porque ele estava falando com o autor, entendeu? Jesus era o autor, ele era o cara que fazia a cópia, entendeu? Então, o cara que copia, eu posso pegar um livro aqui, examinar ele do jeito, assim, ler ele a vida inteira, e eu fazia alguns julgamentos. Eu estou achando que ele está falando isso. Chegou o autor falando, nossa, a hora que eu estava pensando era nisso, nada a ver isso aí que você falou, entendeu? Porque o cara é o autor, é ele que sabe o que... Ele que sabe, ninguém sabe de um livro mais que o autor. Então, quando eles discutiam com Jesus acerca do que eles copiavam, mas não está escrito, aí Jesus falava assim, mas você não leu a lei, não? Tipo, quando eles falaram, por exemplo, da lei do levirato mesmo, que eu falei. Quando eles falaram assim, Jesus, sua mulher aí teve 7 maridos, e ela, por causa da lei do levirato, que o primogênito morreu, o outro assumiu, o outro assumiu, o outro assumiu, o outro assumiu, e quando ele chegar no céu, e aí? Quem vai ser o marido dela lá? O cara perguntou para Jesus. Aí ele pensou assim, né? Esse cara, arrebentei Jesus agora, só que Jesus era o autor, né, cara? Aí Jesus falou assim, ó, mas você não sabe como é que está escrito na Bíblia, não? Você não leu, não? Ele fala assim, no céu, nós seremos como os anjos. Nós não, na ressurreição, né? Nós seremos como os anjos, nós não vamos nos dar em casamento. Ali, sabe o que Jesus fez? Rebentou eles em 2 aspectos. Primeiro, que eles não acreditavam em reencarnação, eles não acreditavam em vida após a morte. Jesus falou assim, na reencarnação, quando você nascer de novo, Jesus já falou assim, então vai nascer de novo. Ele falou assim, seremos como os anjos, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em Jesus. Então, só para responder, já deu 2 cepadas, entendeu? Senhor? Os saduceus. Os saduceus, que eram um grupo que eu falei, tinha os fariseus, saduceus, os essênios, herodianos, esses caras tudo eram muito doutores da lei, essa galera. Os fariseus, por exemplo, qual que era o problema dos fariseus? Eles eram muito zelosos com a lei. E eles tinham medo, por exemplo, na verdade, o zelo deles, o início do zelo era bom, porque eles não queriam que as coisas
descambar se fosse feito de qualquer forma. Só que eles começaram a fazer uma redoma, uma bola em torno da Torá, e eles tinham mais apreço pela Torá do que o Deus que deu a Torá, entendeu? Então eles tinham um apreço exagerado pela lei e tornava tudo muito mais difícil. Até o próprio exemplo que eu falei dos discípulos, quando Tiago ele pega a palavra e fala assim, cara, para que nós vamos incomodar o cara que nem é judeu, vou mandar o cara circuncidar? Não precisa dele circuncidar. Se ele quer seguir a Cristo, ele serve a Cristo e acabou. Nós vamos impor lei de judeu sobre esse cara? Ele nem é judeu, vai ter que circuncidar o cara. Ele não vai virar judeu porque circuncidou, entendeu? Então, aí, esses camaradas, no Novo Testamento, os escribas, os caras que escreviam, que faziam cópias, eles também interpretavam, e eles discutiam com Jesus, mas só que toda vez eles era cepada, Jesus não perdia, porque Jesus era o autor, entendeu? Então, quando a gente vai falar aqui agora, os mais importantes manuscritos bíblicos, os escritos clássicos da Grécia, existe um escrito na Grécia que é o exemplar da Ilíada, de Homero. Essa Ilíada, ela conta a história, por exemplo, da guerra de Troia, né, esqueci o nome daqueles dois camaradas lá, Aquiles e esqueci o nome do outro camarada lá. O Brad Pitt, mas o Brad Pitt é do filme, né? O Brad Pitt é do filme. Não, era dois caras, era Aquiles e... Esqueci o nome do outro camarada lá. Mas a guerra de... Não, vamos parar de tentar chutar. Então, a Ilíada de Homero, ela falava dessa guerra que teve, por exemplo, na guerra de Troia. Então, esse é o escrito... Heitor, isso aí, ó, Aquiles e Heitor. Esse escrito, ele é um dos mais importantes escritos seculares que existe no planeta, de antiguidade. E ele, para você ter uma ideia, ele tem 643 manuscritos dele, ou seja, 643 pessoas, não que sejam pessoas, mas cópias, manuscritos originais, contando essa história, de tão importante que ela é. Então, ela é a obra mais importante, de longe, do meio secular de escritos, de coisa registrada. E sabe do Novo Testamento, quantos manuscritos existem? 5.600 da Bíblia. E esse outro é o mais importante, de 643, mas da Bíblia, só no Novo Testamento tem 5.600 manuscritos. Você vê, existe. E isso é tudo manuscrito originalzão mesmo, porque está logo aí, entendeu? Está logo aí 2.000 anos atrás. Mas por que existe? Porque eles foram descobertos perto do cara que fez. Tipo assim, a gente descobriu algo que foi escrito 100 anos atrás, novinho, está zerado o negócio, entendeu? Agora você vai ver o do Mar Morto, quanto tempo que tem? 1.800 anos, rapaz, de diferença. Nós vamos ler agora é mesmo. Então, quando a gente fala a importância dos manuscritos bíblicos, cara, a gente está falando de como que a Bíblia, ela é um livro importante, do tanto de manuscrito e o tanto de conteúdo de arqueologia que nós temos, de manuscritos. 5.600. Aí está falando assim, em contraposição ao número total de mais de 5.000. Mas esses 5.000, o total é 5.600, corretamente. Só do Novo Testamento, só do Novo. Nós vamos falar do velho, do Antigo, não é velho, tá, gente? Nós vamos falar do Antigo agora mesmo. Aí nós já vamos pular aqui, para os textos massoréticos. O manuscrito do Antigo Testamento nós vamos falar na próxima página, que a gente vai falar junto com o Mar Morto. O texto massorético, eu falei do texto massorético aqui também. O hebraico é uma língua que... Esqueci como é que é o nome dela, menino? Que ela não tem vogal. Eu esqueci qual que é a palavra que a gente usa. Ela ela é uma língua sem vogal. Esqueci, menino, como é que fala. É tipo alguma coisa vocálica, alguma coisa assim, mas é porque ela não tem vogal, entendeu? Eu esqueci o nome agora. Mas beleza, não tem problema. Então, o hebraico é uma língua que não possui vogais.
Ela possui vogal na pronúncia, porque se não tiver na pronúncia, não tem como pronunciar a palavra. Não, seria impossível pronunciar a palavra se não existisse a vogal na pronúncia. Mas no escrito não existe letras, vogais, aliás, só vogais. Ela só tinha consoantes. Então, o que aconteceu com o texto massorético? O texto massorético é uma família de manuscrito, né, que com os textos originais em hebraico da Bíblia. Porém, eles acrescentaram sinais massoréticos. O que é o sinal massorético? Eles pegaram uma letra, eu podia usar aqui, podia ter preparado, esqueci. Colocado ali o nome de Deus sem os sinais massoréticos. E quando você coloca o sinal massorético, você vai ver um pontinho. Eu citei um exemplo aqui, até daquela letra em código, assim, que a gente põe um... Você está lembrado desse negócio? Então tá bom, então não precisa falar de novo não, né? É o K. Deixa eu fazer de novo aqui, para quem não pegou, entendeu? Só 2 pegou. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Eu tinha aqui, rapaz, algum lugar. Você tem aí? Fechou. Não estou bom para pegar mesmo aí. Então, tipo assim, se eu fosse escrever aqui, ô pastor, segura meu microfone aqui para o áudio continuar saindo. Se eu fosse escrever aqui a palavra Murilo, se eu fosse escrever em código, né, na época que eu era menino, eu ia escrever assim, quer ver, ó? Escrever para vocês verem aqui, ó. Se eu fosse escrever para a Lília. A-E-I-O-U. A-E-I-O. Aí, ó. Isso aqui está escrito Murilo. Aqui, ó. O que eu fazia? O M você coloca aí de cabeça para baixo. A vogal não existe nesse negócio aqui. Você tem que pôr o K em toda a vogal. E a gente ia colocando risquinho em cima aqui, ó. Como eu estou falando de Murilo, eu pus 5 risquinhos, que é A, E, I, O, U. Então, esse K com 5 risquinhos quer dizer que ele é o U. O R eu pus ao contrário. O I, o K de novo, 3 risquinhos. A, E, I. O L ao contrário. E o K, A, E, I, O, que é Murilo, entendeu? Então, isso aqui seria o código para escrever o nome do Murilo. Eu não sei nem quem inventou esse negócio aqui, mas eu escrevia páginas com isso aqui, entendeu? E você batia o olho assim, parecia que esse cara fluentão, assim, lia tudo. Não sei, não. Pastor, isso aí, você escrevia folha e folha assim, o cara já chegava assim, ó, tinha uns que pegavam assim, ó, que é isso? Eu falei, não, pode deixar que eu sei ler isso aí. Bati o olho assim, lia tudo. Isso aí na Ipatinga, isso aí era forte, isso aí. Antigamente. Então isso aqui, aí por que eu fiz isso aqui, ó? Porque no hebraico, isso aqui é bem próximo do hebraico. Isso aqui, ó, o que acontece no hebraico? No hebraico, era como se se tivesse só o K, tudo escrito do jeito que está, o K, só que aí o que eles acrescentam? Os textos, o sinal massorético, ele só faz um risquinho assim, ó, para mostrando que se é a letra A, ou se é a letra E, se é a letra I, O ou U. Então, são risquinhos que eles colocam assim para a gente entender na hora de ler, para o cara ver lá só consoante. Ele não tem ideia como fala a palavra. Aí agora, quando ele vê um risquinho em cima da consoante, ele fala assim que é o A. Então, ele já junta lá o C com A, K. Entendeu? O cara ele consegue pronunciar uma palavra. Se não tiver nada ali, ele não... Então, o texto massorético, na verdade, são sinais massoréticos. Eles veio para colocar as vogais para facilitar o hebraico. Porque, e o top, cara, é que eles não mudaram nada da escrita. Foram acrescentados pontos. Mas a escrita é a mesma do hebraico. Ele só acrescenta o ponto para que não mude nada, entendeu? Então, não teve que alterar. Acrescentou sinais massoréticos para que a leitura ficasse mais fácil. E por que isso, cara? Aí aqui vai falar aqui do texto massorético, né? O número relativamente reduzido dos antigos manuscritos do Antigo Testamento, com exceção do Cairo, de Genesa, tal. Aí vai falar o seguinte, que muito se perdeu na história, e vai falar o seguinte, Jerusalém
foi conquistada 47 vezes na sua história, só do período de 1800 a 1948. 47 vezes. Imagina, cada camarada que chegasse lá, destruísse tudo que eles fizeram, cara. Então, era uma dificuldade de ter alguma coisa que era intacta. E, cara, a gente ter manuscrito hoje é obra divina mesmo, mesmo. Israel foi assim, sitiado por inimigos várias vezes, que falou assim, destrói tudo que eles têm, até hoje, entendeu? Então, para a gente ter isso hoje, cara, é de Deus mesmo, entendeu? Então, outra coisa que é a lei sagrada do que a gente falou já, que os próprios escribas, eles tinham de pegar o texto e enterrar quando estava ficando velho já, então fazia com que a coisa antigona lá não tinha mais um manuscrito, porque eles enterraram, porque ficou velho, aí eles enterravam. Então a gente não vai ter o original por isso. Aí eu não vou ler aqui toda essa página, a página 15, porque eu quero entrar na parte do Mar Morto, para a gente poder ler pelo menos, para a gente encerrar, porque eu quero encerrar aqui, gente, até a página 17, isso, porque aí a gente, na próxima lição, na próxima aula de biologia, a gente já entra no capítulo 3 da apostila. Então, agora eu vou falar dos rolos do Mar Morto, cara, na página 15. Gente, isso aqui, se você for pesquisar sobre os encontrados, né, que foram o rolo que foi encontrado no Mar Morto, você vai ver que isso aqui foi uma das maiores descobertas arqueológicas da história do planeta Terra. Foi isso aqui, uma das maiores. E não foi a igreja que descobriu não, tá, gente? Quando você vai ler aqui, ó, vai falar assim, ó, rolo do Mar Morto aí na apostila de vocês. Essa grande descoberta ocorreu em março de 1947. Olha que doideira. Em 1948, em 14 de maio, Israel voltou a ser reconhecido como nação. Olha para você ver. Aí você pensa assim, é coincidência, né? Eles acham os escritos 47, 48, Israel volta a ser nação. Sei lá, né? Aí em 1947, quando um jovenzinho árabe, Mohammed, todo mundo árabe que tem citado o nome é Mohammed, né? Estava perseguindo uma cabra perdida nas grutas a 12 quilômetros ao sul de Jericó e 1,5 quilômetro a oeste do Mar Morto. Então, os escritos do Mar Morto, obviamente, foi na região do Mar Morto. Se vocês não sabem, a região do Mar Morto é a região mais baixa do planeta. É mais de 400 metros abaixo do mar, do nível do mar. É a região mais... Você quer falar uma coisa, cara? Não está podendo nem... Então, ela é a região mais baixa do planeta. É o motivo pelo qual o mar é morto. Porque ele recebe todos os sais minerais e ele não distribui nada, ele não tem vazão, tudo para nele. E é um lugar muito árido, muito quente, que tudo seca e o sal fica, dos sais minerais. E ele recebe... Oi? Não, é o quê? Não, não é podre não, lá nada tem vida, então nem apodrece, nada cresce lá, filho. Nem bactéria tem no Mar Morto, para você ter uma ideia. De tanto sal que tem lá. Lá, eu não lembro com exatidão, mas se eu não me engano, ele é 10 vezes mais salgado que o oceano, o Mar Morto. Lá você não afunda lá, você pode ir lá, pular de chope lá que você vai boiar, não afunda, não afunda. Lá, Pedro, lá não vive nada, nem bactéria no mar, sobrevive de tão salgado que é. Porque lá tudo deságua lá, e ele segura toda a água e não gera nada. Pode, não sei se o seu olho vai aguentar, né, com sal. Mas aí, e isso até para você pesquisar depois, ó. Depois você pesquisa Ezequiel, não sei se é Ezequiel 28, pode ser 28. Sempre foi Mar Morto, Mar Morto. Aí você vai pesquisar na sua casa, o dever de casa para vocês. Vocês vão pesquisar sobre a profecia do Mar Morto, que ele vai voltar a ter vida. Ok? Eu acho que está em Ezequiel 28. Então eu vou confirmar aqui agora para vocês aqui, só para eu já falar o lugar que vocês vão olhar. Ezequiel 28. Quer ver, ó? Não é não. Não é 28, não. É esse aqui, ó. Eu vou achar aqui para vocês aqui, ó. Quer ver, ó? Meu Deus e meu Pai. Alguém Google aí, gente. Ezequiel. Ah, não, tô chegando. Já passei do Vale dos Ossos Secos já.
Rapaz. Eu esqueci onde está, mas depois eu vou falar para vocês aí. Já preguei sobre isso. Você procurar lá no YouTube, lá você vai achar pregação sobre isso. 47? Não, eu não continuei aqui não, pastora, para chegar não. Quer ver, ó? Isso aí, ó. Meu Deus, é isso aí, pastora. 47. Meu Deus. Vocês vão aí, ó. É isso mesmo, ó. O 47 é aquela história assim que veio o anjo do Senhor e falou com ele assim, ó, vai, entra aí mais 1000 côvados aí para dentro. Aí a água dava só no tornozelo, mais 1000 côvados, vai no joelho, nos lombos. Depois eram águas que ele não podia mais atravessar, que ele... Você vai pescar. Ali existe uma profecia no Mar Morto. Cara, e essa profecia, eu vou ter que falar aqui, vou dar um spoiler já. Essa profecia, ela está se cumprindo aos olhos, assim, cara, todo mundo pode ver se cumprindo. Olha para você ver, a região mais baixa do planeta Terra, mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Lá, eu estou repetindo aqui o que eu falei, lá não vive nem bactéria na água de tão salgada que é, não tem nada mais baixo que lá. A água não tem vazão, só que a profecia bíblica fala que debaixo da limiar do templo, que estava ali na região do Mar Morto, saía água doce de rio, e aonde essa água passasse, ela ia trazer vida, e essa ia trazer vida, ela ia restaurar as águas do Mar Morto, tá desse jeito na profecia. Aí você vai pesquisar na sua casa sobre Bolaines, lá em Israel. Sabe o que está acontecendo? Do lado, o Mar Morto, como é muito seco, à medida do tempo vai passando, o mar está secando, porque é muito quente o clima, e ele está recolhendo. À medida que ele foi recolhendo, essa área que ele recolheu, sabe o que fez? Abriu uma cratera, assim, um buraco, assim, ó. Tamanho desse trem aqui, assim, do nada, um buracão, assim, engolindo tudo, assim. Aí, passa uns dias, brota o que lá? Água doce, debaixo do Mar Morto, velho. A água doce cresce assim, ó, e aonde que essa água está crescendo, já tem planta e peixe, velho. Do lado do Mar Morto, assim, ó. Tem reportagem demais sobre isso, cara. Um monte de buraco, assim, começou a abrir do lado do Mar Morto, do nada, assim, ó. Chama Bolaines. Gigante, assim, que casas foram engolidas. Aí, na região onde que está abrindo essas crateras, ninguém nem pode visitar mais, é tudo fechado, assim. Aí... casa, assim, ó, foi engolida, assim, ó. Aí passou dias, subiu uma água doce, assim, ó, e tem até peixe e vegetação, assim, ó, do lado do Mar Morto, rapaz. Isso está cumprindo nos nossos olhos, assim, ó, a gente vê lá, pesquisar. Aí, ó, vegetação do Mar Morto, aí não tinha nada lá não, rapaz. E fala assim, a profecia bíblica fala assim, aonde essa água passar, ela vai gerar vida, e ela vai desaguar no Mar Morto, e ele vai voltar a ter vida. Olha para você ver, velho. Isso aí está acontecendo lá, ó. Pesquisa depois. Ezequiel 47, e vocês vão pesquisar sobre os Bolaines no Mar Morto. É top demais, cara. Top demais, meu Deus. Então, a gente falou do Mar Morto. Então, na região do Mar Morto, a tradição vai falar que esse menininho que descobriu esses achados do Mar Morto, ele estava procurando a cabra dele. E lá nessa região moravam muitas pessoas dentro de cavernas. E ele viu algumas cavernas abandonadas, e ele via a janela da caverna, assim, ó. Aí sabe o que ele fez? Começou a jogar pedra. Menina, né? Menino joga pedra em tudo. Vou contar um caso aqui agora, meu pai está aí, quando está na presença dele, eu já confessei esse pecado do meu pai, já. Lá perto de casa, assim, tinha a caixa d'água, assim, menino, lá no morro da caixa d'água, lá em cima, assim, a caixa d'água, e a caixa d'água era toda cercada daqueles arame farpado e aquelas lajotas, tipo de coluna, de lajota, assim mesmo, aquele ferro, assim, aquele ferro. Eu esqueci o nome daquele trem, rapaz. Aquele negócio de cimento que a gente usa para encaixar o tijolo em cima, para depois vir o... mas só que é aquele de cimento mesmo, né? É tipo lajota, eu acho que a gente fala. Então, ao redor da caixa d'água toda, tinha aqueles negócios em pé, assim, ao redor dela toda, e arame farpado, segurado em tudo. Aí um dia eu estava voltando da escola, e eu lá, né, passando, aí tinha um monte quebrado, assim, nos pés, tudo quebrado, mas estava tudo em pezinho, né? E eu passei lá, rapaz, dei uma bicuda naquele trem, assim, ó. Só empurrei assim com o pé, assim, ó. Aí um caiu, assim, ó. Ele caiu e foi puxando o outro, assim, pá, pá, pá.
Rapaz, caiu uma fileira assim do negócio, assim, eu falei, nossa, eu saí vazado, né? E eu tava sozinho. Aí depois eu tava passando com meu pai lá. Ah, meu pai, olha o que esses vândalos fazem aqui. E era eu que tinha feito. Tava do lado dele lá, eu fui revelar esse segredo para ele tem pouco tempo. O Espírito Santo me incomodou, pai, eu tive que falar agora. Aí meu pai, os vândalos, eu falei, ô pai, foi eu, né? Só que eu falei agora, né? Então, menino, que eu estava falando aqui do menino, viu a janela na caverna, ele começou a jogar pedra. Menino é doido, né? Começou a jogar pedra, jogou pedra, aí na hora que ele jogou numa das janelas, ele ouviu um barulho de algo se quebrando dentro da caverna. Aí ele foi lá e viu vários vasos lá dentro, e ele tinha acertado um dos vasos, e quando quebrou tinha um pergaminho, centenas de pergaminhos, centenas, e ele quebrou. Aí ele viu que tinha vários pergaminhos lá dentro, e pegou aquele trem, saiu para a rua fora, perguntando, até que chegou em alguém e falou, esse negócio é um trem valioso, rapaz, vamos ver o que é isso. Foi ver, os achados do Mar Morto. Cara, isso aí, deixa eu te falar, não é a igreja que datou isso, que falou quanto tempo que tem, foi a ciência que é contra a Bíblia, sabe? Eles dataram, eu quase que eu fiz assim, achei que era meu tablet, eles dataram isso com a idade de 1917 anos, esses achados do Mar Morto. E todos os livros do Antigo Testamento estavam dentro dos achados, com exceção do livro de Esther. Não tinha o livro de Esther nos achados, mas todos os livros do Antigo Testamento estavam nos achados do Mar Morto, livros intactos. Cara, não, rapaz, isso aí é Deus demais. E vocês vão entender por que é ainda. Então, isso foi a maior descoberta arqueológica de todos os tempos, cara. Se você for pesquisar. Aí, tinham 600 manuscritos lá dentro, cara. 600 manuscritos. Dentro desses vasos, lá no Mar Morto. Cara, aí você pensa assim, uma região do Mar Morto, onde todo mundo tinha... Tinha livros apócrifos também. Tinha os livros apócrifos nos achados. Por que os livros apócrifos? Nós vamos falar dos livros apócrifos. O que acontece? Quando eu falei isso, um dia eu falei, um rapaz achou que eu defendi os livros apócrifos, ele achou que eu estava defendendo que os livros apócrifos tinham que estar na Bíblia. Aí, eu já li o livro apócrifo dos Macabeus, eu já li o livro de Enoque. Porque eu pesquisar, preciso saber, entendeu o que está falando lá. E tem centenas de livros apócrifos, centenas. Aí o cara falou comigo assim, mas eu falei assim, cara, eu estava falando disso, aí falei dos livros apócrifos. Aí eu falei, por que os livros apócrifos eles foram tirados da Bíblia? É lógico que tem 1 milhão de razão, mas eu vou dar um resumo. Esses livros apócrifos eram livros que rotineiramente eram lidos nas ruas. Jesus, nós vamos falar disso. Jesus faz citação de livro apócrifo no Novo Testamento. Nós vamos falar disso. Jesus está falando que o livro todo é inspirado? Não, nada a ver. A parte que ele citou, quando ele citou, ela se tornou inspirada na Bíblia. Não quer dizer que ele está apoiando todo o livro. Nós falamos disso no início de bibliologia. Então, os livros apócrifos eram livros que as pessoas constantemente estavam lendo nas ruas. E tinha muitos livros, centenas dele. Aí quando eles chegam no concílio, que eles tinham que fechar o cânon, eles falaram assim, cara, a gente não tem controle desse monte de livro que esse pessoal está lendo. É muito livro. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente não consegue saber o que é bom, o que é ruim. Faz o seguinte, tirou tudo e tirou todos os livros apócrifos. E fechou o cânon com os livros que a gente tem, 66 livros. Tirou todos os apócrifos. Aí eu comentei isso com o rapaz. Aí, não, então você acha que tinha que ter mais livro na Bíblia? Eu falei assim, não, eu não vou falar com você que tinha que ter mais livro na Bíblia não, porque o que a gente precisa é o que está lá, 66 livros. Mas deixa eu te falar, se você for na Etiópia pregar lá, como é que você vai fazer com o livro de Enoque que está no cânon lá? Você vai fazer o que com ele? Você vai brigar com o cara? Falar assim, sua Bíblia está errada. Está lá no cânon deles. E se você for, não sei se é lá na Malásia, que não tem o livro de Apocalipse no cânon, você vai falar o que com o cara? A sua Bíblia está errada. E aí? Aí eu falei, então, cara, isso é muito cultural, você não pode... Eu não vou falar que tinha que estar lá, porque para mim o que tem que estar é o que está. 66 livros que Deus determinou que estivesse lá, inspirados por Deus. Mas agora, se você virar missionário na Etiópia,
você não pode nem falar disso aí. Senão ele já vai tirar, não vai nem te ouvir, porque você vai estar desacreditando a Bíblia deles. Você já vai chegar falando assim, ó, o cânon seu está errado. Você vai chegar falando isso para eles. Da mesma forma, se vier um etíope aqui falar com nós assim, não, vocês estão errados porque não tem o livro de Enoque. Não dou nem moral para ele, entendeu? Então ele vai ter que pegar a Bíblia que eu uso para poder pregar para mim, entendeu? Então lá a mesma coisa. Então, quando eu falo assim quando eu falo de livros, nós vamos falar de livros apócrifos, e tinha livros apócrifos nos manuscritos. Nós vamos falar de livros apócrifos, uma lição aqui, só falar deles, nós vamos falar as heresias que estão nele, por que a igreja rejeitou, qual que é o que precisa para que um livro fosse incluído no cânon, qual que eram os métodos que era de aprovação para o livro, para que ele fosse inserido no cânon e reconhecido como livro inspirado por Deus. Nós vamos falar de tudo isso na aula de livros apócrifos, que não vai demorar muito não, talvez umas 3 aulas daqui para frente. Então, aí, cara, quando eles encontraram 600 manuscritos. Eu estou na página 16 agora. Vai falar assim lá em cima que eles descobriram um papiro lá chamado palimpsesto. O que é isso? É um papiro semítico. Primeiro texto havia sido raspado. É o primeiro parágrafo que eu estou lendo lá em cima, gente. O que é? Era um papiro tão antigo, que eles reutilizaram o papiro. Eles pegaram o texto que estava escrito, rasparam, e escreveram outra coisa por cima. É como se a gente passasse a borracha e escrevesse. E os cientistas eram tão tentados que eles conseguiram saber o que estava escrito no primeiro texto, no texto que foi raspado para eles escrever por cima. Então, esse aí é um papiro palimpsesto, que eles deram o nome. Não, esse papiro estava escrito em hebraico, porque a Bíblia não foi, 98% dela foi escrita em hebraico e 2% aramaico. Então, os papiros do do Mar Morto, está tudo nessa língua aí. Que existe ainda hoje pessoas, estudiosos do hebraico que lê, mas esse hebraico já não é falado mais. O hebraico bíblico não é o hebraico falado lá em Israel mais. Ele teve mudanças. E o mais top dentro disso é que eles, por exemplo, houve-se um tempo em que a Igreja Católica dominou tudo, cara. A Igreja Católica mandava em tudo, mandava matar, mandava nascer, plantar, colher, tudo era Igreja Católica. Aí você fala assim, aí os caras falam assim, a Igreja Católica ela adulterou muita coisa na Bíblia. Aí tem uns caras que falam, não, rapaz, ela podia ter adulterado, podia ter colocado até a Maria divina. Eu vi. Agora está na moda, né, o pessoal falando da Igreja Católica, os padres agora, o pessoal está vindo para defender mesmo. É bom que isso aconteça, entendeu? É bom que eles venham para fora e vamos discutir, né, cara? Vamos bater papo e chegar à conclusão. Então, aí ali, quando você descobre os achados do Mar Morto, cara, sabe o que foi mais top nisso tudo? Porque você fala assim, não, pastor, você está falando que isso é top, até agora eu não vi o que é top aí nesse negócio. Até os achados do Mar Morto, a Bíblia era muito questionada, a Bíblia ainda hoje é questionada. Ela era muito questionada, sabe em quê? Eles falavam o seguinte assim, vocês falam que Isaías profetizou que Jesus viria 700 anos dele. Como que vocês provam? Vocês não têm nada escrito que a ciência venha datar e falar, isso aqui é daquela época. Esses livros aí do Novo Testamento, beleza, vocês têm comprovante. Só que o antigo foi escrito na mesma época. Então, vocês falaram que ele é 700 anos antigo, mas ele foi escrito na mesma época. Então, aí o que eles fizeram? A ciência fazia. Ela tirava o lado profético da Bíblia. A Bíblia sem o lado profético não é nada, é um livro comum. Porque o que a gente vê na Bíblia lá é o seguinte, o que estava falando no antigo, nós vimos cumprir no novo, cara. É o que a Bíblia falou lá, os profetas falaram, falaram de mim. Jesus fala, os profetas falaram de mim, entendeu? Então, o que anunciou Cristo, lá em Gênesis, vai nascer da mulher, um que vai pisar na cabeça, está lá em Gênesis, cara. Agora, se eu falar, não, Gênesis foi escrito na época que Jesus estava aqui na Terra, que mudou tudo. Já não tem valor nenhum a Bíblia, é um livro comum. Eles tiraram toda a questão profética, quando eles questionavam a Bíblia. Para nós que vivemos de fé, por meio de fé, nós não precisava que existisse achados do Mar Morto para que a gente acreditasse. Mas isso aqui, cara, foi uma cepada na ciência, porque foi a ciência que datou.
Aí a ciência datou que tem 1917 anos. Isso em 1947, quando foi encontrado. Ou seja, eles fizeram as avaliações no processo lá do carbono 14, que é um processo de datação da coisa, de trazer coisa antiga. Eles chegaram à conclusão, falou assim, isso aqui tem quase 2.000 anos, está escrito. Aí, na hora que eles bateram o olho, falou assim, aí, agora vai questionar o que agora? Isso aí é um achado de 2.000 anos, rapaz, está escrito. E a gente viu isso cumprir agora. Então isso aqui, cara, quando veio à tona isso, cara, sabe qual era o livro que estava mais intacto? É Deus mesmo, é Deus, sabe? Sabe qual era? Isaías, que é o que fala de Jesus do início ao fim, que está falando de Jesus, que vai vir, que, rapaz, é o que estava mais intacto. Aí você fala assim, tem coincidência nisso? É lógico que não, rapaz. Deus preservou. E isso, gente, olha para você ver. Não. E o único lugar no planeta que esses escritos seriam mantidos intactos seria lá no Mar Morto. Porque é uma região árida, seca, que tem sal, é sal puro, sal preserva as coisas. Para vocês terem uma ideia, os escritos do Mar Morto, eles estão em melhores condições do que as do Novo Testamento. Do Novo Testamento, cara. E um negócio de 2.000 anos atrás. Véio. Escriba escreveu. Aí você fala assim, cara, isso aqui tem coincidência? Não tem. Arlan, Deus cegou a humanidade para não encontrar aquilo, cara. Como que 2.000 anos aquele trem está ali, um menino procurando uma cabra, ele acha? Ué. Como que um menino procurando uma cabra encontra esse trem, rapaz? Jogando pedra. Olha para você ver. Então, assim, foi Deus, cara. É Deus que preservou e na hora certa ele... Aqui, ó. Aí, no ano de 1948, Israel é reconhecido como nação de novo. Que doideira, né, cara? Esses mercaminhos estão espalhados em alguns museus do mundo, um dos maiores museus, mais brutão. E não é museu bíblico, é museu secular mesmo, geralzão. E ele é de arqueológico. E eles têm parte dele em cada... Hã? Provavelmente tem. Aqui. Não, eu vou pesquisar onde que está esse negócio. E nós estamos tentando trazer aqui, sabe quem nós estamos tentando trazer aqui? O Rodrigo Silva, rapaz. Oxe, meu filho. O Rodrigo Silva, nós estamos entrando em contato aí, se tudo der certo. Ele vai vir com nós esse ano aí, rapaz. Rodrigo Silva é um dos maiores arqueólogos do mundo, cara. Do meio cristão, ele é o maior. Entendeu? O cara é sensacional. Então, cara... O que foi importante isso para nós é porque foram os críticos que encontraram, foram os críticos que dataram. Não foi a Bíblia que falou assim, isso tem 2.000 anos, não, foi a ciência. É o que a ciência que vocês precisam que ela comprova, ela comprovou, tem 2.000 anos, entendeu? Então, isso mudou tudo, cara, mudou tudo e as constantes invertidas que a Bíblia sofria, de datação, de arqueológico, isso aí não existe mais, não existe. Você não vai ver ninguém acusando a Bíblia dela não ter contexto histórico, isso aí não existe mais, acabou. Depois dos achados do Mar Morto, ninguém questiona, nunca mais. Cara, o que mata, é assim, não precisa nem ser o originalzão, é só a datação, 2.000 anos atrás. Então, gente, aí o último aí, ó, que fala dos minúsculos, são uns escritos também, que não são 100% canonizados, ou seja, não são escritos, livros bíblicos que estão na Escritura, no cânon. Fala aí no primeiro parágrafo aí, ó, que a importância desse manuscrito está no relevo dispensado às famílias textuais e não a sua quantidade, não é pela quantidade. Somam 4.643, dos quais 2.646 são manuscritos. E 1997 são lecionários. O que era lecionário? Era um livro que as pessoas usavam na igreja, nos cultos, entendeu? Esses aqui são os manuscritos, não do Mar Morto, tá? São outros manuscritos que são chamados manuscritos minúsculos, que foram encontrados também ao longo da história, e ele também só vem trazer mais peso e relevância para a Bíblia. Tá, gente? Então, por hoje, a nossa aula vai ficar por aqui, e a gente vai voltar no capítulo 3,
nós vamos falar sobre a inspiração da Bíblia, tá? Nós temos uma palhinha disso em hermenêutica, tá? Mas nós vamos falar da inspiração da Bíblia. Por exemplo, nós vamos falar de algumas coisas que a Bíblia já narrava e que a ciência só veio descobrir centenas de anos depois, e que a Bíblia já falava. Tipo Jó, o livro mais antigo da Terra, fala assim que o globo da Terra paira sobre o nada. E quando é que a ciência veio descobrir que a Terra era redonda e que ela estava pairando na galáxia sem nada sustentando ela? Recente. E então, cara, a gente vai ver de algumas descobertas bíblicas, não descobertas bíblicas, algumas coisas que a Bíblia já falava e que a humanidade veio descobrir recentemente. Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós estudamos hoje? Calma aí, gente, calma, peraí. Então, gente, por hoje a gente fica assim. Eu devo mandar para vocês um vídeo de dever de casa, gente. Vocês pesquisam mesmo sobre Ezequiel, tá? 47, sobre o Mar Morto, a profecia de Ezequiel 47. Você lê todo o capítulo 47, porque agora nós somos seminaristas, entendeu? A gente precisa entender o contexto. E depois pesquisa sobre os bolaines lá em Israel, água doce. Se você não lembrar o nome bolaines, que é o nome enjoado, você pesquisa água doce em Israel, no Mar Morto, só isso, você vai ver aparecer. Essa é a prova maior que tem contra os caras que falam, confia na Bíblia não, Você fala assim, vai lá. Vai lá. Cara, e eles descobriram, ó, pra você ver, não, vou deixar vocês pesquisar da água doce do bolaines lá, vou falar não. Entendeu? A gente conversa aí. Eu vou mandar um vídeo para vocês. Esse vídeo, todos os vídeos que a gente passar aqui, a nossa intenção não é expor a pessoa do vídeo ou falar o quanto que nós somos bons e quanto que a pessoa é burra, e quanto que nós somos bons e que agora a gente sabe e a pessoa não sabe de nada. Não é isso. Eu acredito que inúmeras vezes eu falei algo errado porque eu estava em fase de aprendizado e eu ainda vou morrer aprendendo. Provavelmente, qualquer dia desses, vocês vão me ver eu falando alguma coisa errada e tentando fazer certo. Então, eu vou mandar um vídeo para vocês de um debate teológico e vocês vão assistir ele e vão me falar o que vocês viram de errado no que a pessoa falou. Não é a parte do debate, é só um videozinho, deve ser uns 2 minutos. Eles pedem um exemplo para a pessoa. Por que você acha que aconteceu isso e isso? Aí a pessoa vai responder. Aí, na hora que ela responder, eu quero que vocês vejam o vídeo e na próxima aula de hermenêutica, que vai ser segunda-feira, a gente vai conversar, vocês vão me falar o que vocês acham da resposta da pessoa, entendeu? Não é a intenção de falar que ela não sabe. Provavelmente, ela deu uma bobeirinha ali, vacilou ali, mas não é que ela não tem mérito, tá, gente? Então é isso aí, gente, coloca de pé, vamos orar para a gente finalizar. Lembrando aqui, gente, eu quero falar também o seguinte, na semana que vem nós vamos ter teologia normal, tá? Segunda e quarta, porém na outra semana vai ser a semana das primícias. A semana das primícias vai começar no dia 16, que vai ser domingo que vem, sem ser esse agora, o outro, e vai até o outro domingo, vai ser do dia 16 ao dia 23, se eu não estiver enganado. Então, a segunda e quarta vai estar tendo culto aqui, o culto de primícia. Aí eu vou ver como que a gente vai fazer, porque a gente não pode deixar essa semana sem ter o curso, não pode. Mesmo que talvez a gente grave e poste o vídeo na segunda, ou poste na quarta, porque o bom é a gente estar aqui, cara, tá aqui. Eu não gosto nem de fazer online, porque quando está aqui é diferente, entendeu? A energia é diferente, e online eu acho que o pessoal desanima, entendeu? Perde a pegada, então eu prefiro que seja pessoalmente. Mas essa semana das primícias, nós vamos ter que ver como que a gente vai fazer. Beleza? Que vai ser semana que vem normal, na outra semana é semana das primícias. Aí a gente vê o que a gente faz. Fechou? O Diácono Bruno, ora para nós, por favor. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Deus, por essa noite, que o Senhor venha cada vez mais, Pai, abrir nosso coração para a Tua palavra, para os seus ensinamentos. Deus, nós somos gratos, Deus, pela vida do pastor Tisco, Pai, pelo aquilo que ele está passando para nós, Deus, através do Senhor. Venha, Senhor, nos abençoar, Pai, tirar todo o cansaço, Pai, o cansaço do dia a dia. Venha nos abençoar financeiramente, Pai, para estar prosseguindo o curso, Deus.
E é da mesma forma, Pai, que o Senhor trouxe cada um aqui com segurança, Pai, venha levar para casa, Pai, concedendo uma boa noite de sono e um bom dia de trabalho amanhã, Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, com a tua família, e a igreja diz amém. Gente, aproveitar aqui uma parte da oração do Bruno, se você, sei lá, nas próximos meses você falar assim, pastor, estou apertadaço, cara, vou ter que sair do curso, não faz isso não, tá? Você fala comigo primeiro, mas não sai por causa de pagamento de mensalidade, fechou? Estou falando para vocês virem todo mundo aqui e falar, pastor, não estou podendo pagar, não estou falando isso. É se você não puder, não saia, fala com a gente, beleza? Fechou.